Bom dia! Tudo bem, galera? Deixa eu me ajeitar aqui melhor. Pronto. E aí, vocês estão bem? Bom dia! Hoje eu já tomei café, eu já fui à missa. O dia começou muito cedo, porra, né? Já. Nossa, ó, mosquitaiada. Gente, aqui tem muita mosca aqui na minha casa. Vocês não têm ideia. Porque tem pé de manga e aí tem bicho aí no quintal, aí tem bastante. Então não estranhem se vocês viram umas moscas andando por aqui, porque a minha casa tem bastante mosca. Ai, Juliane, bom dia, gente. Vocês já tomaram café? Como que vocês estão? Ah lá, o pessoal chegando. Sejam bem-vindas à nossa live de toda manhã, né? Que delícia a gente ouvir essas histórias. Confesso que ouvir essas histórias tem me deixado muito, muito animada, sabe? Eu não sei vocês, assim, de vez em quando a gente encontra muitas pedras pelo caminho, né? A gente tem alguns problemas, algumas dificuldades, e a gente pensa assim, será que eu tô no caminho certo, sabe? Isso já aconteceu comigo, isso de vez em quando acontece. E ouvir esses estudos de caso, ouvir essas histórias. Ontem, meu Deus do céu, não tem que nem à toa que eu choro toda vez. Entendeu? Ó, a Lori falando, ó, amanheci te ouvindo às 5 da manhã. Início dos pródromos hoje. Parabéns! Tá pertinho, tá mais perto do que ontem. Então ontem, né, só voltando aqui, a gente tava falando sobre. Eu tava, né, entrevistei uma dona e ela disse assim pra mim no final: Laura, você mudou a minha vida. Eu falei, meu Deus, né? Como isso é importante. Como é importante ser útil para a vida das pessoas, né? Transformar a vida delas. Esse é o sentido, é isso que faz a gente estar sempre à frente. E hoje eu vou ouvir a história da Aline, que é uma das. Olha, essa semana só dona aplicada. As top donas, as mais aplicadas, elas estão aqui. E hoje a gente vai ouvir a história de uma doula formada por mim, que é a Aline. Ela já me solicitou aqui, eu vou aceitá-la. Por aqui, tem gente tomando café com a gente. E eu já tomei, passei, comprei um pãozinho bem quentinho lá na padaria. Já tomei café com as criançadas. E agora estou aqui. Aline, eu te mandei, já aceitei você, não sei o que deu. Eu acho que tem que ir de novo, peraí, deixa eu ver. Aceitar. Aceitar, aceitar. Aline, eu tô aceitando aqui, eu acho que não tá indo. Não sei o que tá dando. Como que tá aparecendo aí pra ti? Aceitar, aqui. A criançada. Ih, meu Deus do céu. Aline não tá dando. Aí, não está conseguindo participar, tá dizendo aqui pra mim. Uai, uai, uai. Não sei o que tá dando. Tá entrando, aí eu mando assim. Você. Ah, Entrou. uhul! Nossa, eu cliquei umas 500 mil vezes no negócio aceitar, aceitar. Tá me ouvindo bem? Tá top. Bom dia! Bom dia! E aí? Já tomou café? Já, já tomei. Então pronto, já tomou café. Eu queria que você se apresentasse aqui, Aline. Eu já te conheço um monte, já sei que você é uma dona muito dedicada, já sei que você é a primeira dona da sua cidade, dona da sua cidade. Mas eu queria que você se apresentasse para o pessoal e contasse um pouco da sua história, assim. Como é? Eu queria que você falasse a primeira vez que você ouviu falar sobre parto. Quando é que foi? Sabe? O que você tem na sua mente, assim, da primeira imagem, a primeira vez que você ouviu falar sobre um parto? Como que foi essa construção até você chegar hoje aqui? Tá, vamos lá. Eu me chamo Aline, tenho 31 anos, moro na cidade de Novo Horizonte, interior de São Paulo.
É uma cidade com poucos habitantes, mais ou menos, não chega ainda a 40 mil habitantes aqui. A nossa cidade referência, assim, quando a gente precisa de alguma coisa, de um suporte maior, é São José do Rio Preto ou Uhum. Catanduva. E, e eu sou a primeira doula aqui da minha cidade, né? Uhum. A primeira vez que eu ouvi falar de parto foi a minha mãe dando relatos. A minha mãe dando relatos dos partos dela. Eu sou Sim. a primeira filha, nós somos em 4 irmãs. Eu sou a Tá. mais velha e ela fala que o trabalho de parto dela, foi, que foi o meu no caso, foi assim um pouco mais demorado. Então eu sempre ouvi ela contar. Eu me casei, demorei quase 8 anos, 7 anos e meio para decidir que eu queria engravidar, porque antes eu pensava assim, será mesmo que eu tenho, né, essa vocação de ser mãe? Eu não conseguia assim me entregar de verdade. Mas aí eu acho que chega essa hora para todas nós, né? Aquele momento, aquela necessidade de ser mãe. E quando bateu na minha porta, eu falei, tá bom, agora é hora de decidir. E quando eu decidi engravidar antes mesmo, nas tentativas, quando eu fiquei 1 ano e meio tentando engravidar, eu tinha a certeza de que eu iria ter um parto normal. A minha mãe teve 5 partos normais. Nós somos em 4. Minha mãe perdeu um bebê de 6 meses. Mas em todos eles eu vi assim que ela realmente, se a minha mãe consegue, se a minha mãe pode, eu também posso. É o que eu pensava. Uhum. Então, e a minha mãe é a minha maior, assim, quem sempre me deu força. Por mais que os relatos dela, ela não teve os partos normais por escolha, mas sim porque era o que na época o que ela conseguia, entendeu? Ela não conseguia pagar uma cesárea, então. E aí, quando eu engravidei, demorei 1 ano e meio, né, para engravidar. Nesse 1 ano e meio, eu mergulhei no mundo da maternidade. Eu queria saber sobre tudo. Eu queria entender. Eu não queria simplesmente colocar uma filha ou um filho no mundo. Eu falei, eu quero me preparar para isso. Então, ao mergulhar nesse universo, eu comecei a ficar maravilhada com o parto normal. Porque eu comecei a assistir e, por outro lado, também ver assim, meu Deus, como as pessoas conseguem, né, passar por uma cirurgia e achar que é o melhor caminho. Então, aquilo me assustava um pouco. Eu falei, meu Deus, eu quero parto normal. Eu falava assim, dói, vai doer, mas é isso que eu quero viver. Eu não vou passar por uma cirurgia. Então, quando eu engravidei, aquilo já tinha dentro de mim, já tinha no meu coração. Eu vou conseguir, vai dar certo. Então, aí procurei saber mais e mais e mais e me alimentar daquilo. A Alice, quando eu entrei em 38 semanas, mais ou menos, a minha gestação foi inteira, assim, muito tranquila. Quando eu entrei nas 38 semanas, todo mundo falava, adianta, vai adiantar. Então a ansiedade tomou conta de mim, né? Porque eu achava, nossa, vai adiantar, e eu não sentia absolutamente nada. Trabalhei até 38 semanas e meia. Uhum. Então, eu era assim bem ativa, sempre trabalhei em escritório. Eu ficava sentada, mas eu falo assim, ativa ao ponto de conseguir resolver tudo na minha casa, conseguir trabalhar. A gestação não me parou. E aí, com 40 semanas, o meu médico, com quem eu fazia o pré-natal, ele falou assim, ó, tudo bem, você não tem nada que desabone você ter o parto natural. Só que você precisa que eu te acompanhe e tal. E eu não queria pagar uma diferença para que ele me acompanhasse. Eu falei, não, eu acredito, confio em Deus e eu vou com um plantonista. Eu tinha plano de saúde, mas eu teria que pagar a parte ainda para ele me acompanhar. Sim. Aí, quando bateu 40 semanas, eu fui na maternidade para verificar como tava tudo bem, tudo normal. Aí ela falou: Você não está em trabalho de parto, fica tranquila, o bebê tá bem. Voltei para casa, isso era umas 11 horas da manhã. Uhum. Voltei para casa às 6 horas da tarde, eu comecei a sentir cólicas leves. Como se eu fosse menstruar. Falei, opa, graças a Deus, tô sentindo alguma coisa. Fiquei super feliz, né? Tem gente Aham. que tem medo de sentir a dor. Eu fiquei super feliz porque eu esperava por ela, eu queria sentir ela.
Sim. Então, aí foi onde eu entrei realmente em trabalho de parto. Eu entrei em trabalho de parto às 8 da manhã do outro dia. Só que eu fui para a maternidade às 4 horas, 4:30 da manhã, eu senti a primeira contração e dor. Eu falei, opa, tem alguma coisa acontecendo. Virei Uhum. na cama, dormi de novo. 5 horas acordei. Depois 5:30, 6 horas. Tava de meia em meia hora. Aí eu tomei banho, eu tomei café. Quando eu falo isso para as pessoas, falam assim: Meu Deus, Aline, como que você estava sentindo tudo isso? Você tinha tranquilidade? Porque eu sabia que estava fluindo, que ia acontecer. Não me deu aquele desespero, né? Uhum. Mas isso porque eu tinha me informado antes. Se eu não soubesse de nada, eu talvez teria corrido para o hospital às 6 horas da tarde do dia anterior. Uhum. Aí eu fui para a maternidade, meu trabalho de parto durou menos de 4 horas. Não tinha médico de plantão, eu teria que ser transferida para uma cidade 100 quilômetros daqui, que é São José do Rio Preto. Aí, na hora que eu ia ser transferida, a enfermeira falou: Olha, bem, entrou uma médica no plantão e ela é obstetra. Só que ela tá aqui no pronto-socorro, mas ela falou que se dispõe a te ajudar e te auxiliar e te acompanhar. Então, eu fiquei na minha cidade mesmo. Quando eu falo que Deus prepara tudo, ele prepara detalhes mesmo, sabe? Sim, sim. É algo maravilhoso, porque quando o médico ainda falou, Aline, depois que você entrar na maternidade, eu não consigo te acompanhar mais, você tem que acertar tudo antes, né? Eu falei, doutor, se precisar de fazer alguma coisa, precisar de um milagre, é Deus que vai fazer. Aham. Então, eu vou ficar com o plantonista. E assim foi menos de 4 horas de trabalho de parto. Olha só. Eu tive dentro das possibilidades da minha cidade, né? Eu não conhecia muita coisa, por mais que eu tivesse informação, eu não conhecia muita coisa. Eu tive na posição litotômica, que não favorece, não foi assim um pouquinho mais dolorido na hora do expulsivo, mas foi maravilhoso para mim. E nessa hora, a hora que por que eu tô contando detalhes? Porque foi nessa hora, foi na hora que a Alice nasceu, assim, que ela saiu de mim, que ela veio pro meu colo, eu falei, meu Deus, eu sou uma super mulher e eu preciso contar isso para todo mundo. Eu preciso contar que todas as mulheres precisam um dia passar por essa experiência, que é tão maravilhosa, tão divina, né? Desde que eu engravidei, desde o primeiro dia, descobri que tô grávida, eu entrego para Deus, falo, Deus, o Senhor cuida de cada detalhe, de cada dia dessa criança, desde aqui até o último dia da vida dela, tá no seu controle. Então Deus trabalha e cuida, né? Uhum. E assim foi o momento que eu realmente entendi que eu precisava fazer isso, mas eu ainda não sabia como. Uhum. Um ano, um ano depois do nascimento da Alice, 3 dias depois do aniversário dela, descobri que estava grávida da Júlia, a Uhum. minha segunda filha. E com 26 semanas eu entrei em trabalho de parto. Uhum. Quando eu entrei em trabalho de parto, eu já sabia que eu estava em trabalho de parto, porque eu tinha tido o primeiro da Alice. A hora que eu senti que estava em trabalho de parto, eu falei, meu Deus, e agora? 20, não. Uma coisa. Olha, é surreal quando você conta essa história. Gente, ela contou essa história no curso do Dolo, porque assim, né, Aline? Porque, gente, ó, quem tá vendo a gente que é gestante sabe que 26 semanas, gente, você não pensa em parto. Nunca que você Não, pensa em parir com 26 semanas. É um lugar. negócio surreal. Surreal. E aí eu entrei, tô tentando colocar um filtro aqui para ficar melhor, mas acho que não tá ficando bom, não. Aí, Eu tô com o meu aí filtro também, ó. eu não consegui. Mas tá bom. E com 26 semanas, eu tive a importância, né, da gente ter um acompanhamento, porque eu descobri uma infecção de urina silenciosa. Eu não senti absolutamente nada. E quando eu fiz o exame de rotina do pré-natal, vi que estava alterado. Aí o médico já entrou com medicação, a medicação não fez efeito. Nossa. E aí eu comecei a sentir dor, ele me internou, fiquei 3 dias internada. Mas quando ele me mandou para casa, eu ainda, assim, entrei em trabalho de parto de uma hora para outra, mesmo tomando o remédio, mesmo tomando inibina, eu entrei em trabalho de parto. Nossa. E depois que o trabalho de parto está ativo, nada mais vai parar ele, né? E eu tomei cinco comprimidos para inibir.
Tomei 2 em casa, tomei 3 na maternidade e não parava. Quando eu cheguei na maternidade, isso foi assim, fração, vamos colocar entre tudo aí, até eu chegar realmente na maternidade, foi 1h30. Em Nossa. 1h30, eu cheguei na maternidade com 6 centímetros de dilatação. Então, com 6 centímetros, não tem como parar, vai acontecer. E cheguei ali, o meu médico falou assim, ó, vamos transferir você para Rio Preto, o bebê não tem como, vai nascer, aqui a gente não tem suporte. Aí, então, eu fui para Rio Preto, e aí, naquele momento, eu já tinha colocado a mão na minha barriga, eu falei, Deus, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei se ela vai viver, mas que o Senhor faça o melhor. E aí ao invés de ir desesperada daqui para Rio Preto, numa ambulância, amarrada para eu não cair, eu estava deitada, eu fui curtindo meu trabalho de parto. Sabe, eu recebi ele e falei assim, deixa acontecer. Ela vai nascer, então ela vai nascer da melhor forma. Ela vai nascer com a mãe tranquila, ela vai nascer eu recebendo ela de verdade, deixando o meu corpo trabalhar. E fui contando para a enfermeira obstetra tudo que eu tinha vivido no parto da Alice, que é o que sempre queimava no meu coração, né? E cheguei lá já com 10, foi menos de 1 hora de Novo Horizonte para Rio Preto. Cheguei lá, já estava dilatação total e estouraram a bolsa porque ela era pequenininha e foi facinho de nascer porque ela pesou 1,80 kg com Nossa. 30 centímetros. E a hora que ela nasceu, ela deu um gritinho, parecia um miadinho. Eu fiquei super feliz, falei, meu Deus, ela saiu algum som de dentro dela, obrigado, né? O Gente, tamanho de desse uma tamanhozinho. régua, 30 centímetros. Inacreditável. E assim, Aí ela nas... e a pelinha, né? Que é uma é, capinha só. era Quando você viu gelatinosa a ela, pele assim, dela. você chegou de ver ela quando ela nasceu? Não, não consegui ver ela. Eu só vi eles levando assim rapidamente, né? Porque do jeito que ela nasceu, que tiraram de mim, já colocaram ela dentro da incubadora, já Isso, tinha uma isso. incubadora esperando ela. Mas Claro. antes de contar essa parte, deixa um detalhe assim muito importante para mim. Na hora que ela nasceu, todo mundo foi em volta dela. Todo mundo. Até o pai dela foi ver. E naquele momento eu senti, sabe quando o barulho de uma torneira aberta? E caindo água, o barulho da Sim. água caindo, eu ouvi aquele barulho caindo de mim. Nossa. E eu falei assim, o que que tá acontecendo, né? Eu chamei o pai dela, falei assim, olha pra mim, o que que tá acontecendo? Eu tô tão... que eu não sei se eu tô fazendo xixi, eu não tô percebendo. Ele falou assim, eu vou chamar a enfermeira. Não falou o que era. A hora que a enfermeira veio, aquele barulho era sangue, eu estava tendo uma hemorragia. Por quê? Porque são Nossa. 5 comprimidos para não para inibir a contração. Então meu útero não se contraiu na hora que ela nasceu. Então eu estava tendo uma hemorragia. Se eu não estivesse ligada, se eu estivesse com a vida entregue para os médicos, para a equipe de enfermagem, para todo mundo não estava ali naquele momento para mim porque estavam cuidando dela. Então, Uau. talvez eu teria acontecido alguma coisa comigo. Então, eu acho muito importante, por isso que a gente precisa muito de informação e saber o que está acontecendo, né? Para você conseguir se cuidar também naquele momento, não perder totalmente o foco. E Boa. aí, quando eu saí de lá, eu fui para pro tem uma foto minha, eu toda plena, acabei de ter um bebê de 26 semanas, assim, indo pro quarto, tava sorrindo ainda, porque quem confia em Deus, quem tem Deus tem tudo, né? Porque é demais ele agindo na nossa vida. Eu fui pro quarto, 1h50 depois do parto, começou a escorrer colostro. Parecia manteiga Uau. derretida saindo do meu peito. Então, meu corpo, tipo, ó, tem um bebê para alimentar. Vamos alimentar esse bebê, né? E ali, E aí só eu. para dizer para as pessoas assim, porque você viveu, e bom, eu trabalho com parto, já trabalhei bastante maternidade, já vi muito. Quando você me contou essa história, eu fiquei muito chocada, porque, gente, um bebê de 26 semanas é o que, é o que na obstetrícia a gente fala que é um bebê quase que inviável. Não é, Uhum. Aline? Eu acho que você já deve ter É, ouvido essa prematuro palavra. extremo, né? Prematuro Quase. extremo. Gente, é muito difícil de um bebê viver. Sabe como que um bebê vive com 26 semanas? Por meio de um milagre.
por Ela mês. é um milagre. Sabe? Porque é muito assim, tem todos os órgãos, mas eles estão em pleno desenvolvimento ainda, nem pele. Você acabou de falar, era uma gelatina, a criança não tem nem pele. Então, assim, geralmente vive, mas vive assim, em UTIs maravilhosas, a melhor UTI do Brasil, melhor, né, coisa pra fora. Assim, é muito difícil, muito difícil. É tanto que eu nunca tinha ouvido falar de um bebê de 26 semanas nascido aqui, assim. Nunca tinha ouvido falar. Quando eu perguntei para a enfermeira, falei assim, eu no caminho com ela falei: "O que que você acha? Ela Não. vai viver? Você já ouviu falar de algum?" Ela falou assim: "Eu em toda a minha profissão eu ainda não ouvi falar de um bebê dessa idade gestacional." Né? E por isso que eu fico muito surpresa, porque eu já vi com 30 semanas. Ah, teve esses dias que eu vi uma história de uma mulher que. Mas não era bem de pré-termo, não. Foi uma mulher que tava com Covid na UTI, faleceu, e eles abriram ela, já morta, e Uhum, eles tiraram o bebê vivo. E o bebê tá vivo, assim, até hoje na UTI. que Mas lindo. assim, com 26 semanas, eu nunca vi. Então, assim, é uma coisa assim, viver, sabe? Uhum. E todo mundo, quando eu conto a história, fala assim: "Mas ela nasceu de cesárea?" Eu falo: "Não, nasceu de parto normal." Ai, meu Deus, mas por que que não fizeram uma cesárea? Eu falei: "Mas porque o parto normal era a melhor via dela nascer." É, verdade. E aí, quando eu fui ter o primeiro contato com ela, assim, o chão se abriu nos meus pés, né? O chão se abriu, eu não conseguia pensar. E eu fiz a seguinte oração, falei: "Meu Deus, é, se for para ela viver e ter saúde, o Senhor então me capacita e me ajuda para ajudar ela, para estar do lado dela, para realmente ser mãe dela. Agora, se for para ela ficar sofrendo, pode levar. Eu não quero ver a minha filha sofrendo." Porque para uma mãe é difícil demais você falar isso, mas é dolorido demais você ver um filho sofrendo, não é, Laura? Uhum, sim. Dói o triplo em nós ver uma criança nossa, um filho nosso sofrer. Dói muito mais do que se fosse em nós mesmos. Então, e a partir desse dia, eu só tive notícias boas dela. Quando ela nasceu, ela estava com uma infecção, ela estava com anemia, tiveram que passar um catéter no umbigo dela para fazer uma injeção no pulmão dela. Então, nessa passagem do catéter, ela perdeu sangue. Aí não sabiam se a anemia era disso, se a infecção também tinha vindo por isso, ou se a infecção era de mim que estava passando para ela. Então, esse foi o primeiro diagnóstico que eu tive dela. Falou: "Mãe, a gente não pode te dar esperança, a gente não sabe como vai ser o amanhã, então vamos esperar." Então eu saí daquela UTI sem chão, fiz essa oração e no dia seguinte eles falaram: "Mãe, ela tá reagindo, tá bem, vamos acreditar." Mas assim, eles queriam me dar força e ao mesmo momento eles mostravam a realidade, né? Sim, sim. Mas ela ficou 3 meses na UTI neonatal, começou a tomar leite materno com uns 9 dias de vida. Com 11 dias de vida foi a primeira vez que eu peguei ela no colo. Quando eu peguei ela no colo e fiz o canguru, ela se mexeu assim comigo, foi como se eu tivesse sentido ela dentro de mim de novo. O Nossa. nosso corpo, a minha mente não tinha entendido que ela ainda tinha saído, sabe? A gestação foi interrompida de uma forma que eu não estava preparada. A gente se prepara para as 40 semanas, 39, mas não se prepara para 26. Nossa. Então, foi um processo assim muito difícil psicologicamente, mas assim, eu consegui, eu pude vivenciar o milagre diário, diante dos meus olhos, sabe? Eu vi ela terminar de ser formada fora da minha barriga, dentro daquela incubadora. Eu saí de lá com 3 dias, né, que ela tinha nascido, que eu tive alta, e eu ia para lá todos os dias, viajava 100 quilômetros todos os dias para ver ela. Lembrando que eu ficava com uma bebê em casa, uma bebê ficava em casa, né? Que era a Alice, que estava com 1 ano e 5 meses. Então deixava uma aqui, ia socorrer a outra lá, fazia canguru, ficava 2 horinhas com ela no colo. E assim foi. Aham. Ela ficou 3 meses na UTI neonatal, queria muito amamentar. Eu só tirei a Alice do peito porque eu descobri que estava grávida da Júlia. E por orientação do meu médico que falou que eu não poderia amamentar. Hoje eu amamentaria com certeza. Aham. É, e ainda quando ela precisou ficar esses 3 meses na UTI,
eu ofereci o peito novamente para Alice para ver se ela pegava. Para eu continuar tendo leite, porque Produzindo. eu não sabia se eu ia ter depois, né? Mas eu Aham. ordenhava, eu mandava o leite todo pro banco de leite. Eu conseguia tirar 500 ml de uma ordenha só. Eu ordenhava 3 vezes por dia. O pessoal da UTI brincava comigo e falava assim: chegou a nossa leiteira. Porque eu tinha leite para ela e para muitos bebês, né? Aham. Mas foi assim, isso no início. Com 2 meses, a minha produção caiu muito, porque não tinha estímulo. Eu gravava vídeos dela para ficar assistindo, mas não tinha estímulo dela comigo, né? Sim. Então caiu muito a produção e isso foi algo que me deixou muito abalada. Mas não desisti, continuei. Quando ela teve alta da UTI, com 3 meses que ela ficou internada, ela veio para o peito e ela nunca precisou de fórmula, porque eu não, eu falei assim, eu vou me dedicar totalmente a isso, ela vai ter meu leite. Então, quando ela teve alta, saiu da UTI e foi pro quarto, ficou 3 dias comigo no quarto. Ela mamou dia e noite, porque Nossa. ela ficava, era um encontro, né? Eu acho que nós duas precisávamos desse encontro, assim. Eu já tinha começado a amamentar ela lá na UTI. Toda vez que eu ia, comecei com ela, ela tava, acho que com 29 para 30 semanas. Foi bem Meu precoce, assim, Deus. porque. Mas E ela pegou. pode? E E ela o e a pegou. Até infecção, né? O não reflexo da tem, ela infecção. estaria ela estaria desenvolvendo nessa idade gestacional, né? E ainda tem vídeo dela mamando, a fono fala assim: Meu Deus, que lindo! É um milagre isso, porque olha como ela suga. E ela tinha como se fosse uma bolinha aqui, ó, de gordura aqui, sabe? Uhum. E ela tinha força por aquilo ali, assim, pra sugar mesmo e muito, né? Era uma vez no dia, quando eu estava ali, que ela mamava. E era pouquinho tempo, porque ela ficava muito sonolenta. Uhum. Mas a gente já começou a estimular desde ali. E, e quando ela teve alta, ainda a importância da mãe ficar sempre observando o bebê, né? Com 11 dias que ela estava 9 dias que ela estava em casa, ela começou a fazer a apneia. Ela não podia receber visita, e a minha filha mais velha, eu precisei deixar ela na casa de uma outra pessoa, então ela tinha contato externo. Quando ela veio, ela trouxe um vírus. E a Júlia não estava preparada para vírus nenhum. Eu vivi uma pandemia naquele momento, por causa da prematuridade, né? Era álcool em gel. O álcool em gel hoje me faz lembrar da UTI. O Nossa. álcool em gel hoje me faz lembrar da alta da Júlia, né? É, ela começou a fazer a apneia, eu percebi que ela mamava, mas ficava cansada. E aí eu comecei a cronometrar, porque a barriguinha dela fazia o movimento da respiração, mas parava. Tinha uma hora que ficava parada. E eu comecei a contar o tanto que ficava parada. Primeira vez ficou 11 minutos, 11 segundos. Quando ficou 11 segundos, liguei para a UTI e falou: é normal, recém-nascido faz isso, pode, é normal até 12 segundos. Falei: tá bom. Quando foi mais tarde, numa sexta-feira chuvosa, 6 horas da tarde, eu cronometrei. Em 1 minuto, ela respirou 2 vezes só. Aí eu falei, Nossa. meu Deus. Liguei na UTI e falou, mãe, vai com ela pro hospital, pede pra SAMU trazer ela. Eu falei, eu vou levar no hospital, eles não conhecem prematuros aqui, até eles entenderem a história. Falei, não, nós vamos levar nós mesmos. E coloquei ela de bruços em mim. Eu fazia esse movimento aqui, apertava as costinhas dela para ela, sabe, para ativar ela, para ela Meu respirar. Deus do céu. E fomos em menos de 1 hora para Ela tinha tomar uma quantos? água. Ela tinha, em Aline, essa época que ela ganhou alta, foi 11 dias depois, né? Ela tinha quanto tempo, assim, de idade gestacional corrigida? Ela tinha ainda os 9 meses da gestação? Ela tava com 39 semanas 39 semanas. Sim. de idade Olha, corrigida. olha só. 39 semanas. A gente cheguei lá, o médico falou que não tinha nada que, tipo, os exames não mostravam nada, ela não tinha uma infecção, não tinha nada. Falei, como que ela não tem nada? A última vez que ela mamou foi 11 horas da manhã. Agora são quase 9 horas da noite.
Mas, mãe, a gente não pode pôr ela na UTI. Eu falei, eu sei que não, mas pelo amor, socorre, pelo amor de Deus, socorre minha filha. Ela não tá bem. Aí eles falavam, mãe, você entende que ela é um risco para entrar na UTI de volta? Eu falei, mas a gente vai então te colocar de observação. Como que coloca de observação? De observação ficava em casa. Eu falei, não, ela não tá bem. Falei, não tem indicações para mandar para UTI, então eu vou pôr ela mamar. Se ela mamar, tudo bem. Coloquei ela para mamar, ela não respirava. Então ela não mamava, ela ficava assim, ela não Nossa. respirava. Aí falaram assim, não, mãe, a gente vai levá-la para UTI. Trouxeram, fez todo o procedimento necessário para entrar na UTI e não levar nada para dentro da UTI. E para ela não levar, não trazer riscos para os outros bebês. E quando chegou na UTI, realmente, ela voltou para o CPAP. Uhum. Ela voltou, não voltou simplesmente para um oxigênio, para um catéter de Sim. oxigênio. Então ela realmente necessitava e ela ficou 11 dias de novo na UTI. O que ela tinha? Sendo Era uma se infecção viral, é, assim, uma a, gripe? é uma infecção viral. A Alice, em casa, no outro dia teve uma febre altíssima. E Nossa. aí veio o vírus de gripe. Esse vírus, que para Alice ainda não tinha feito nada, para a Júlia foi assim, foi quase fatal. Porque se eu não tivesse observado minha filha, ela teria falecido e eu não teria visto. Uau, olha E, só. então, e isso hoje a gente trazendo para os dias atuais é muito perigoso. Quando as pessoas não entendem, assim, você não pode visitar um recém-nascido no meio de uma pandemia, porque para você tá ok, você tá bem. Mas e se você carrega o vírus, e se você carrega o vírus para mãe que acabou de ter bebê? E se você carrega o vírus para tantas outras pessoas, para um idoso com comorbidades? Então, hoje, trazendo para os dias atuais, é assim, é realmente perigoso. A gente tem que respeitar, né? Sim, sim. Tem que obedecer. Então, aí, vamos voltar lá, né? A Júlia veio para casa, ficou bem, mamou no peito, largou do peito sozinha com 1 ano e 7 meses. Foi muito engraçado porque ela ficou tão assim, só no peito, ela não conseguia comer nada que tivesse sal ou que fosse legumes. Ela só comia fruta. Com 1 ano e 7 meses, ela só comia frutas e leite materno. Aí um dia, a primeira coisa, porque eu falei, meu Deus, essa menina tá com quase 2 anos, não come, né? E eu sentada com ela, toda vez eu almoçava, fazia todas as refeições com ela no colo. Ela pegou a azeitona. O primeiro alimento que ela comeu foi a azeitona, assim, de salgado, sabe? Eu fiquei espasma, porque eu falei, como essa menina pode comer azeitona? E depois desse dia, um dia ela pediu a mamadeira da irmã, que a irmã tomava a mamadeira, e ela se largou do peito sozinha. Eu fiquei Nossa. super triste, assim, porque eu falei, ai meu Deus, eu queria amamentar tanto mais, essa menina largou. Mas aí os tempos foram passando, passei por um processo emocional assim muito forte, porque eu me mantive forte todo o tempo que ela ficou na UTI, todo o tempo que ela precisava de mim. E quando estava tudo bem, que a poeira baixou, eu fui lá embaixo, eu fui no chão e eu não sabia por quê. Eu falei, tá tudo bem, minha filha tá bem, tá tudo caminhando. E por que que eu tô triste agora, né? Por que que eu tô mal? Mas a gente precisa cuidar de um todo. Aí eu fui, me cuidei, fiquei bem, muitas coisas aconteceram na minha vida. E o ano de 2021, para mim, para muitas pessoas, foi um ano muito triste, de muita dor, mas para mim foi o meu renascimento. Ali foi onde eu renasci. Eu comecei a realmente ter vida novamente, consegui ter sonhos, Deus ativou sonhos em mim. E eu comecei a trabalhar num postinho de saúde como secretária. Nesse postinho de saúde eu tive assim um contato mais próximo, né, com a equipe de enfermagem. Uma enfermeira, ainda falei com ela ontem, falei, menina, você que me deu o empurrão de falar assim, ó, vai que você consegue. Porque para todo mundo que eu conversava, eu sempre trabalhei como no escritório ou recepcionista, trabalhei no financeiro de uma empresa durante 6 anos, gostava muito do que eu fazia, mas não tinha me encontrado ainda. E quando eu comecei a trabalhar ali no postinho de saúde, falei, nossa, que gostoso, né? Poder servir o outro, ajudar o outro.
E aí foi quando ela um dia tinha que fazer um procedimento e ela me encorajou a ajudar ela a fazer. Eu falei, mas eu sou só uma recepcionista. Ela falou, acredita em você, você pode. Vem aqui, você não está fazendo nada que você não pode. Eu não vou passar o que você não pode fazer. E eu comecei a caminhar do lado dela ali e foi onde eu falei, eu vou entrar no curso de enfermagem. E comecei a fazer enfermagem. Em agosto de 2021, iniciou as minhas aulas. E eu meio assim, né? Eu entrei na enfermagem direto, não fui pro técnico de enfermagem, porque quem tá fazendo esse curso de enfermagem que eu tô fazendo já tem o técnico, então já é mais tranquilo. Eu fui crua, então para mim é um universo assim muito, meu Deus, né? Quanta coisa. Mas aí no meio do caminho, por que que eu escolhi a enfermagem? Porque eu queria fazer muito mais pelas mães. A realidade da minha cidade é assim muito limitada. A cidade só tem cesárea. É culpa dos médicos? As mulheres, como não têm informação, elas querem, elas optam pelo mais fácil, que elas imaginam que é o mais fácil. Então, eu falei, eu quero ser uma enfermeira obstetra e eu vou fazer a diferença. Eu vou fazer a diferença lá dentro. Eu não conseguia. O curso de enfermagem para mim era mais em conta, pagando mensalmente, do que eu achava que era difícil demais eu conquistar, tipo, um curso de doula. E aí eu comecei a pesquisar um curso de doula aqui por perto. Tinha em São José do Rio Preto, só que a sala já estava fechada, porque já estava acontecendo o curso, e abri novamente só em 2022, lá para fevereiro. Aí eu falei, não quero esperar tanto. Aí encontrei outro. Fui pesquisar tudo, pensando muito, tava tudo certo, só eu fazer a inscrição. E eu falei, Deus, me dá um sinal, né? Se é isso que é para eu fazer, porque eu não tinha uma certeza dentro de mim. Aí eu ouvi uma palavra que falava assim, espera. Eu falei, mas esperar mais? Não é para eu agir? E aí você começou, fez aquela semana, aquele período de nascendo, como que é o nome que eu esqueci? A jornada nascendo uma doula? Isso, a jornada nascendo uma doula. E eu já te acompanhava desde quando eu engravidei da Alice. Então, assim, sempre tive uma Nossa, admiração muito sério? grande. Sério, sempre te acompanhei. Nossa. Eu sempre tive uma admiração muito grande. Só que o Instagram para Aham. mim não era tão ativo, eu usava mais o Facebook. Então eu comecei a te ver mais agora, né? Depois. É... Comecei comecei a ver os vídeos que você estava postando, tudo. Falei assim, gente, ela vai abrir um curso de doulas? Aí, quando você abriu, quando eu fui uma das primeiras a fazer a minha inscrição, porque eu vi o valor e falei assim, meu Deus, era por isso que o senhor tinha me pedido para esperar. O senhor preparou o melhor para mim. E eu me Aham. senti presenteada, assim. Falei, eu vou fazer o curso de doula com uma pessoa que eu admiro demais e que eu confio e que fala a minha língua. Uhum. Então, foi onde eu fiz a minha inscrição e foi assim, algo transformador. Foi onde eu realmente encontrei. Eu sabia do meu chamado, eu sentia queimar algo dentro de mim, mas eu não sabia como fazer. Aí, quando eu iniciei, era como, sabe quando você faz algo tão maravilhoso, você vai deitar, você olha para o céu, você fala assim: meu Deus, está acontecendo tudo isso mesmo, né? E aí olhar para minha trajetória toda, aquele dia que eu falei no curso, falei sobre um pouquinho da minha história, as pessoas que eu converso falam assim, Aline, você nasceu para ser doula. Eu não escolhi a, eu não escolhi a doulagem como profissão. Eu fui escolhida para ser doula. E é o que eu postei. Eu fui escolhida para esse chamado. Eu tenho esse chamado. E esse chamado vai além de levar ajuda, o apoio e informação para essas famílias. Eu estou levando Deus, eu estou levando o serviço de Cristo. Aquilo que Cristo fez na terra é o que eu quero fazer. Eu quero levar Cristo. Então, quando eu comecei o curso, foi onde eu realmente me encontrei e esse universo novo ainda para mim. A gente não pode parar de estudar, né? É. Você não consegue pegar tudo de uma vez só, mas dentro da minha possibilidade, porque eu tenho duas meninas,
tenho agora também um filho de 9 anos, que é do meu marido. Aham. Minhas são a Alice e a Júlia, e ele é meu filho também agora. Sim. E então é difícil um pouco para conciliar. Eu ouvi as pessoas falando, né, de fazer rotina e tal. Quando você não tem muito um objetivo na vida, isso fica em segundo plano. Era assim na minha vida. Mas agora faz todo sentido. Eu preciso de uma rotina, eu preciso de uma organização na minha casa, eu preciso de tudo isso para eu conseguir conciliar e lidar com tudo. Isso. E você pensou ali em algum momento, assim, porque você trabalhava no postinho de saúde, mas você era secretária. Agora que você está estudando enfermagem, né? Em agosto, foi bem quase junto com o Donari, né? Mas assim, você pensava assim, eu acho que eu não vou entender, eu acho que eu não vou dar conta porque eu não sou da área da saúde. Sim, e assim, detalhe, o dia que começaram as minhas aulas de enfermagem, eu fui dispensada do posto de saúde. Uhum. Eu fui dispensada e foi assim, falei, meu Deus, o que está acontecendo? E umas 2 semanas antes, eu tinha entregue, sabe? Eu falei, Deus, eu quero caminhar conforme o Senhor quer para mim. Eu não quero fazer nada que seja de mim mesmo. Então, esteja à frente de tudo. E coisas começaram a acontecer. Nossa. Eu fui dispensada sem entender o porquê, porque eu desenvolvi um bom trabalho, as pessoas gostavam de mim, a equipe falou assim, gente, eu não tô entendendo por que você foi dispensada. Aí até pouco tempo eu também não entendia, mas eu entendo hoje que Deus tinha um propósito, Deus tem um propósito em tudo. E o meu propósito ali era ele me destravar nessa área. Ele precisava me levar a entender que eu podia caminhar. Para E águas quando mais eu. profundas, né? Sim! E o dia que eu tava saindo, eu tava chorando muito, porque era algo que eu falei, é isso que eu quero viver. Né? Eu quero trabalhar, quero ver as pessoas chegando. Eu tinha amor de receber as pessoas. E quando eu tava saindo ainda do postinho de saúde, uma mulher tava no ponto de ônibus. Desculpa. Ela falou assim pra mim. Ela falou, bem, eu não sei o que tá acontecendo na sua vida, mas quando uma porta se fecha, Deus tem uma muito maior pra você. Muitas coisas vão acontecer e você nem vai entender. No momento que você tá vivendo ali, não faz tanto sentido, né? Porque você quer a resposta imediata. Mas aí depois começou a fazer total sentido, tudo acontecer. E hoje eu tô aqui falando com você, e hoje eu Uhum. sou uma dona, hoje eu já consigo trabalhar. E quando eu iniciei o curso, eu pensei sim, pensei, será que eu vou dar conta, né? Por mais que a gente tenha tudo, eu falava assim, como que eu vou passar isso para aquela mulher? Como eu vou passar isso para a família? Eu, como vou fazer? Antes, né, no início de tudo, eu falava, meu Deus, eu acho que vai ser muita coisa para mim. Mas não é. É possível. O curso tem tudo que. Tem toda a base que a gente precisa para trabalhar, tem todo o conteúdo para que a gente possa realmente passar um alimento, uma informação sólida para aquelas famílias. E assim, o chamado queima cada vez mais em meu coração. Eu Uhum. encontrei, depois que eu terminei, que eu me formei, né? Eu encontrei o meu caminho na doulagem, porque tem muitos caminhos para se seguir, né? Sim. Sim, é verdade. Eu, eu entendi o meu caminho. Tem muitos perfis, muitas pessoas que conseguem levantar. Fala pra ela que eu já tô indo. Tá? Fala pra ela esperar só um pouquinho. Fez cocô. Consegue. Quer ir lá? Pode ir. Fecha a porta, querido. Ela aguenta lá, não tem Tem, problema. É que tem ela é muitas uma pessoas. loucura. Quer sentar, já faz cocô e quer que já venha limpar. Fala... Aí a gente chega lá, Uhum. mamãe, tem mais cocô. Espera. Eu sei, porque aqui é assim também. Agora eu tô colocando a Alice para ajudar. Ela ainda não consegue limpar a Júlia quando faz o cocô, mas Já o fica xixi ali dando, né? E eu já tal. deleguei, já dá uma assistência. O que você ia falar, Ju? E O que você tava falando? eu acho que eu me perdi aqui. Mas eu tava falando. É que eu lembrei das minhas, né? Porque as minhas não estão em casa hoje, elas foram na casa da tia, por isso que eu tô tranquila e Tá de leve boa. aqui. Não, Tô. eu já tô com a criançada toda aqui já. Tá? Ó.
filha, fecha aqui que o mandão vai ver a mãe aqui, e aí vai dar o negócio. É. Uhum. Mas encontrar o meu caminho. Eu encontrei o meu caminho dentro da doulagem. Eu quero realmente levar informação. A palavra assim que eu acho que faz a diferença, que vai mudar, ajudar a mudar essa realidade que a gente vive, é a informação. Eu Sim, quero levar a informação com amor, levar a informação com a realidade também, mas dentro das próprias famílias. sim. Não levantar uma bandeira e defender só aquela bandeira e falar só de um assunto. Eu quero realmente o servir, sabe? E Aline, para fazer. Oi. não, eu ia te perguntar assim, você já estava num caminho assim, né? Você passou pelo coxinho e aí depois escolheu fazer enfermagem e você fez o curso de doula, acredito, porque você já entrou na enfermagem querendo trabalhar com mulheres, né? Então, Sim, assim, sim, exatamente. isso é muito legal, porque assim, quando eu fiz o meu curso de doula, quando eu era somente enfermeira. Então é como se a doulagem ela fosse a metade do caminho, vamos dizer assim. Tá? É, assim, é uma comparação, mas Sim, vou desenvolver melhor. A metade do caminho, por quê? Porque, nossa, eu quero ser enfermeira obstetra, ou eu quero ser uma fisioterapeuta que trabalha com partos, ou eu quero ser uma médica que trabalha com partos. Mas a doulagem é aquilo que você pode fazer hoje, sabe? É aquilo que você pode sim, se especializar e já trabalhar com mulheres. Para quando você for a enfermeira obstetra, você já é doula há muito tempo, você já trabalhou há muito tempo. Tanto angariando experiência, tanto ajudando outras mulheres, porque você poderia somente estudar e não ajudar, né? sim. Então, essas duas coisas. E outra coisa, tendo uma profissão e ganhando dinheiro com isso. Então, várias transformações que pode acontecer quando você se dispõe a isso. E eu queria te perguntar assim, se, né, você já está no caminho então, beleza. Se você já pensou, se você não tivesse feito Donário, como é que seria assim, nesse tempo que você fez? Se você falasse, ah, não, acho que é mais para frente. Você já pensou como você estaria? Eu estaria esperando ainda. Esperando. Eu estaria estudando enfermagem, mas eu não poderia fazer nada ainda, porque eu tô no primeiro ano, então eu não conseguiria fazer nada para ajudar mulheres, para realmente fazer o que eu fui chamada para fazer. Quando eu entrei no curso de enfermagem ainda, eu pensava assim, mas eu vou esperar 4 anos para conseguir trabalhar. Quando eu tiver, tipo, no terceiro ano, eu posso começar a fazer um estágio. Mas eu ainda não vou conseguir trabalhar com mulheres. Eu não vou, talvez, conseguir trabalhar especificamente na maternidade. Isso. Então, quando eu tive a oportunidade, me vendo hoje, assim, tirando o Donari, é exatamente isso. Eu estaria esperando. Eu estaria com certeza em um outro, trabalhando de secretária em algum outro lugar, trabalhando no financeiro de alguma outra empresa Uhum. e segurando o meu chamado aqui dentro. Ele estaria fervendo só aqui dentro do meu peito e não estaria fazendo nada ainda, não estaria agindo. Sim, e produzindo frutos, né? E ajudando outras Sim, mulheres, enfim. Às vezes eu penso muito nisso, assim, se a gente diz não e fica esperando, esperando, a mulher que está grávida hoje, que você está acompanhando, poderia estar grávida daqui a tantos anos, quando você já estivesse trabalhando com grávida, sim, mas aí seria outra gestação, não seria uhum, essa gestação, essa oportunidade, né? Então, o tempo é assim, a gente tem que correr atrás do prejuízo, né? sim. Aline, e para quem aqui já está quase acabando nossa live, agora nem o Instagram corta, gente. Para quem está aqui ouvindo a gente e tem essa vontade também, eu sei que tem. Nossa, cada vez que eu ouço história de donas, é cada história uma mais chocante que a outra, mais linda que a outra. Cada um tem o seu contexto de vida, sua história, enfim, suas dificuldades. Mas eu sei que tem algumas mulheres que estão ouvindo aqui que têm vontade de ajudar outras mulheres, que já fizeram inscrição para nossa semana, né? De que antecede a abertura das inscrições e quer ajudar, quer dar sentido à sua vida de outras mulheres. Qual que é o melhor conselho que você dá assim para essas mulheres, sabe? Que querem se tornar uma doula e se inspiraram na sua história também. Que você não desista.
vou falar direto para elas, né? É. Que você acredite realmente assim no que queima dentro do teu coração. A doulagem, a gente é chamada para isso. E quando a gente é chamada para isso, a gente sente, queima, arde dentro do nosso coração e vai além de uma profissão. Vai além, é algo que você vai dar não só de si, mas vai dar o serviço vindo dos céus para aquela pessoa. Eu vejo o conceber, o gestar, o parir como algo divino. Então, é você fazer parte da. A mulher está sendo ali o canal para que o milagre aconteça, o milagre da vida aconteça. E você vai estar fazendo parte disso. Então, para que você não desista, insista, persista no seu sonho. E você é capaz. Você é capaz de fazer ainda muito mais do que você pode imaginar. Isso mesmo. Nossa, que lindo. Uhum. Motivação do dia. Por isso que eu ponho essas lives de manhã. Pra gente já começar assim, ó. Como diz É. o cuiabano, tinino. E em nenhum lugar é impossível, porque na minha cidade, como eu falei, é uma cidade pequena, a realidade é outra, só que o amor, ele quebra qualquer barreira, o amor transforma, e é isso que eu tô levando para minha cidade aqui. Eu tô, eu tô me apresentando de uma forma pacífica, né? Eu não tô aqui para me meter no lugar onde não sou chamada, não. Eu tô aqui para conquistar um espaço que também pode ser meu, junto ao lado daquela família, mas de uma forma respeitosa, de uma forma harmônica, e eu quero colaborar. Sim, Sei, e se todas nós, todas as donas, todas as doulas fizessem isso, acho que seria algo muito mais tranquilo, né? Para a gente conseguir sim. desempenhar realmente o trabalho. Sim, e às vezes eu acho que você pode pensar assim, eu já vi relatos de outras donas falando isso. Eu sou a primeira doula da minha cidade. E isso muitas vezes pode ser um empecilho para muitas. Ah, a minha cidade não tem doula, ou a minha cidade é muito pequena, ou a minha cidade só tem cesárea. E aí eu fico Uhum. pensando, a gente vive falando, né? Ou eu mesma tô cheia, eu tô assim, dando tempo com as crianças, vou ir pro story e vou fazer um negócio, porque a minha cabeça está fervilhando. Fizemos, Aline, veja só. Deixa eu te contar essa história que às vezes vai dar tempo, meu Deus do céu. Estamos em pré-lançamento do curso de doula. O que a gente faz? A gente faz o que a gente chama de criativo. A gente faz uns vídeos, posts e tal, para rodar no patrocinado. E aí, o que eu falo para você? O que adianta a gente pensar? Ah, eu quero ajudar as mulheres, eu sou contra a violência obstétrica. Nossa, eu fiquei chocada com aquilo que eu vi no Fantástico. Meu Deus, sabe? Só metendo pau. Mas a pergunta é, o que eu, Laura, o que você, Aline, faz para mudar essa realidade? Essa é a Sim, realidade das mulheres. Se na tua cidade não tem doula, só tem cesárea, essa é a realidade das mulheres que estão parindo ali. Enfim, uhum. temos isso, né? Fizemos o criativo, tá rodando. Aí qual que é a ideia? A ideia é, até agora, a gente abriu turmas de doulas para as pessoas que seguem a gente. Então, aquelas pessoas que a gente chama isso de um público quente. O que é isso? É a pessoa que segue, que já quer ser doula, a pessoa que nem você, era uma pessoa quente, já me seguia. Mas só que a gente falou, não, vamos pegar esse anúncio e colocar para pessoas frias, para público frio. Ou seja, o que aconteceu? Pessoas que não conseguem, conhecem, né? Não conhecem. Era um vídeo, depois eu vou colocar nos stories, eu vou Uhum. colocar isso hoje. Era um vídeo falando sobre cesariana, bem didático, assim. Meu Deus! Tá assim, ó, sabe assim, aqueles comentários. Como que você fala isso? A cesariana salva a vida, as mulheres têm que decidir, e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. E aí eu fico pensando, como nós, como eu, como você, como cada uma de nós aqui que estamos aqui, estamos fazendo por essas mulheres. Porque elas pensam assim, porque o sistema, a cultura está totalmente dentro da cabeça. Elas não conseguem pensar fora da caixinha. Sim, Entende? Então, se às vezes você olha para tua cidade e só tem cesárea, não quer dizer que você não vai ter gestante para atender. Muito pelo contrário. Essas sim, mulheres, elas são um público tão frio, tão frio, tão frio, que ela nem imagina que existe doula, que existe a exatamente. possibilidade de um parto humanizado,
de um parto, para elas, parto normal é aquela cena de terror. Então não tem nem como julgar, porque para elas uma cesariana é muito melhor, porque o parto normal é um trem de louco. Então, Essa é a realidade de Novo Horizonte. pois então, Aline, esse é um resumo do quê? Estamos só começando, só começando. E que bom que você é a primeira da sua cidade. Daqui a um tempo, a sua filha vai falar assim: a minha mãe foi a primeira doula da minha cidade. E a cultura vai estar diferente. Por quê? Porque você disse sim. Se é uma cidade pequena, poxa, você vai... Pessoal, outras doulas da sua cidade, daqui a um tempo, vocês fazerem um coletivo, fazer grupos. Uau, isso vai mudando. Você atende a mulher, ela conquista um parto humanizado, o médico já fala: nossa... Por que ela pariu assim, tranquila, não grita tanto, tá mais confiante, tudo mais? Ah, porque ela teve uma doula. E aí, ó, entendeu? As coisas vão mudando. É tão... Olha só, o médico daqui da cidade, o mais antigo da cidade, a minha gestante, eu já tenho uma gestante aqui no Novo Horizonte, ela chegou nele e falou: doutor, eu tinha minha cesárea já agendada, e hoje eu tô vindo aqui falar pro senhor que eu não quero mais a cesárea e eu quero o parto normal. Ele falou assim: tudo bem. Ele é bem já de idade, sabe? Ele falou assim: tudo bem, você pode ter, só que você tem que ter uma doula. Olha Porque, só. porque o filho ou filha dele mora no exterior. Tá. E tem doula lá. E Olha eles só. tiveram uma doula para ter um parto. Então ele já sabe a diferença. E ele falou assim... Ele falou para ela: então você precisa de uma doula. Aí ela ficou super feliz. Ela falou: Aline, ele falou que eu preciso de uma doula. Eu falei para ele: doutor, eu já tenho. Ele falou: como você já tem? Como você já tem? Ela falou: porque tem uma doula em Novo Horizonte. Então eu tenho ido de consultório em consultório, me apresentar, falar quem eu sou, falar do meu trabalho, para que eles comecem a me conhecer e a saber o porquê que eu tô aqui e a que serviço eu estou aqui. Ah, que legal. Então eu tô começando dessa forma e tem sido assim muito bom. Que bom. Que bom, eu fico tão feliz. Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns, que Deus abençoe a sua missão, mais do que uma profissão, a sua missão aí na sua cidade, que muitas mulheres se beneficiem das informações, do apoio que você, né, for veicular para elas, e ser esse instrumento mesmo, né? Isso faz sentido porque é muito mais do que uma profissão, ganha-pão, é um chamado, é a forma de você sentir-se útil, sabe, na vida das pessoas. Isso é muito, muito, muito incrível. Né? Muito incrível. E quero te agradecer, então, por contar um pouco, né, mais detalhada a sua história para nós, quem esteve com a gente ouvindo também. Então, é isso. E eu quero agradecer você, Laura, por ter aceitado ser esse canal para ajudar tantas mulheres e a mostrar, a ajudar de uma forma a encontrar o seu caminho, assim como eu. Você teve um chamado dentro de você também e você aceitou ele. Você deixou ser canal para que Deus abençoasse não só você, mas um batalhão, né? E é isso que está sendo criado, um batalhão de pessoas que acreditam que esse movimento divino pode acontecer e deve acontecer em todas as famílias. Então, assim, quando no curso falou assim, no início, olha, vai ter um bônus, né, para algumas donas e tal, para as primeiras, eu falei assim, para mim seria incrível se esse bônus fosse eu poder ir lá e dar um abraço na Laura. Porque, pois olha, ai meu Deus, Aline, porque dessa vez os bônus vai estar assim, só presencial, para você ter uma ideia, tá? Ai, meu Deus, chega a me arrepiar. Mas um dia eu ainda vou te ver pessoalmente, vou te abraçar e vou chorar e vou falar assim, Laura, muito obrigada mesmo. Para mim é um presente, um presente do céu mesmo, a tua vida, a tua família, você se dispor a servir que linda, e a fazer essa grande diferença. O mundo é diferente porque você existe. Ah, que linda! Obrigada. Obrigada, Lili. Obrigada pelo carinho, viu? Aqui, meu Deus, quanta criança! Uma árvore de criança. Ai, que delícia. Ai, eu vou chorar porque eu tô com saudade das minhas.
Aqui, ó. A gente fica... Ó, tudo gêmeo. Oi, Olha lindeza. lá, ó. Tudo gêmeo. Tudo igual. Coitadinha da mãe. Então, É uma delícia, né? ai, Aline, ó, 20 segundos, 10, meu Deus do céu. Um beijo. Quer aparecer Beijo. aqui, Fia? Olha lá, já senti. Oi, tchau! Tchau. Tchau! Tchau, Aline, um beijo. Tchau, um beijo.